Primeiro a todos com a paz do Senhor mais uma vez. Vamos ficar em pé, vamos orar. Glorioso e eterno Deus, Pai bendito de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, te damos graças a Deus nesta manhã abençoada, para, Senhor, falarmos mais uma porção da Tua santa e gloriosa palavra. Pai bendito, Pai eterno, enquanto nós falarmos, ó Deus, uma outra voz faça ouvir a voz do Teu Espírito Santo ministrando em cada coração. Pai bendito, abençoa os Teus filhos que estão aqui nesta manhã, os que estão nos seus lares assistindo, aqueles que estão no caminho, ó Deus. Fala com a Tua igreja, é o que nós te pedimos nesta manhã, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bom, igreja, deixa sentar. Nós vamos tratar aqui na lição 6, a lição de número 6. O que ocorre aqui com essa lição, nós vamos tratar aqui, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Se nós dermos uma passada por cima, fazendo essa leitura, nós não vamos pegar muita coisa. Mas quando você se aprofunda, quando você detalha a matéria, você vai observar que algumas coisas que Deus fala através da palavra, elas são para nós nos dias de hoje. Então nós podemos extrair lições fundamentais da história de Neemias. Pois bem, o texto áureo diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra de desolação ou destruição nos teus ermos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. A verdade prática diz assim: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Glórias a Deus. A lição bíblica em classe está no livro de Neemias, no capítulo 1, verso 1 ao 4, no capítulo 2, verso 1 ao 9. Eu vou ler, irmãos, só os 3 primeiros versículos, os 4 primeiros versículos que compõem a base do texto. O verso 1 diz assim: as palavras de Neemias, filhos de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, ao ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Quem pode ler o 2? Veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntai-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. 4. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Certo. Então nós observamos aqui uma introdução ao livro de Neemias. Nós não vamos ler toda a palavra para não estender muito. Mas, acerca de Neemias, o autor ele se preocupou muito com os detalhes da construção do muro, mas eu gostaria de focar a pessoa de Neemias, porque muitas das vezes nós lemos, estudamos, entramos dentro da historicidade do profeta, mas às vezes não conhecemos o profeta. E eu gostaria que os irmãos conhecessem um pouco da pessoa de Neemias. Quem foi Neemias? Neemias, igreja, ele foi um dos transportados de Judá. Um dos que
os irmãos sabem, houve 3 levas, né, de cativeiro, né? Tanto no tempo de Zorobabel, quanto no tempo de Esdras, e agora com Neemias. E 3 transportados, 3 dos que retornaram para Jerusalém. Houve a leva dos judeus que voltaram, né, com Zorobabel, nós estudamos na aula retrasada, se não me falha a memória. Depois houve os transportados que vieram com Esdras, e agora os que retornaram com Neemias. Neemias, ele surge no cenário político, no cenário social e no cenário espiritual. O próprio nome de Neemias, ele é traduzido como aquele que foi consolado por Deus, ou que consola. Neemias é uma tipologia, né, do Espírito Santo Consolador, uma tipologia de Cristo no Velho Testamento como restaurador de vidas, né? Então, os judeus, quando nascia um filho, eles colocavam um nome no filho que era carregado de significados. E é interessante que quando nós olhamos dentro da Bíblia, normalmente os nomes que se davam às crianças, por natureza de Deus, eles desenvolviam o perfil do significado daquele nome. Observe que Neemias, ele nasceu com um nome, aquele que consola, ou que foi consolado por Deus, e já quase na sua velhice, ele vai ser usado para consolar e restaurar a vida dos seus compatriotas. Então, ele vai fazer agora prevalecer o significado do seu nome. Isso aqui é bastante interessante. Ele surge no cenário político, como? Ele vai ser um dos governadores que possivelmente sucedeu o governo de Zorobabel para restaurar os muros, né? Neemias, então, ele foi um servo completo de Deus. Ele atuou em 3 esferas do tempo. Ele atuou no passado, nós vamos ver a historicidade de Neemias, quando ele foi levado cativo para a Babilônia para ser copeiro do rei. Ele atuava no presente, quando ele estava lá na fortaleza de Suzã, orando, né, para a restauração do seu povo, a restauração dos muros de Jerusalém. E ele já anteviu o futuro, que era a restauração completa do povo judeu. Então, Neemias, ele tem um papel preponderante dentro da historicidade dos profetas, como um dos profetas mais completos usado por Deus, tanto no cenário político, no cenário social e no cenário sacerdotal, espiritual. Bom, no campo político, nós vamos ver como Neemias se comporta, porque Neemias, ele foi levado como cativo lá para a fortaleza de Suzã e passou a ser um copeiro do rei. Mas é interessante que Neemias, quando ele vai ter um encontro com o rei, Neemias, ele usa um fator histórico que vai mexer com o coração do rei. Que fator é esse? Ele vai invocar uma cultura persa, porque o rei era um rei persa, hoje o Irã. E o que é que Neemias fala para o rei? Quando ele vai colocar o seu plano de ir lá em Jerusalém, restaurar os muros, o que é que ele fala para o rei? Ele diz para o rei que ele gostaria de ir lá restaurar os sepulcros dos pais deles. Olha que coisa interessante. Por que Neemias usou essa estratégia? Porque os persas, eles tinham uma verdadeira consideração pelos túmulos dos antepassados, pelos túmulos dos pais. Eles cultivavam aquilo ali como algo sagrado. Neemias, sabendo disso, o que é que ele fala para o rei, para tocar o coração do rei? Olha, rei, eu gostaria de ir em Jerusalém para restaurar os túmulos dos meus pais, dos antepassados. Ele vai mexer com a sensibilidade do rei. Abre a Bíblia comigo em Neemias, no capítulo 2, verso 3. Vamos deixar já aberto em Neemias, porque o foco aqui vai ser Neemias.
capítulo 2, verso 3. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meu pai, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo. Observe que ele toca num sentimento pessoal de um rei persa. O que eu aprendo com isto aqui? Eu aprendo que nós, principalmente aqueles que estão na frente de algum trabalho, na frente da obra de Deus, saber lidar com o conhecimento. Porque muitas vezes o crente, ele pensa que a base, a tônica do seu conhecimento é só a palavra de Deus, e ele desconhece o que está acontecendo em redor de um planeta chamado Terra. Mas eu aprendo com Neemias que eu tenho que conhecer não somente a historicidade bíblica, mas eu também tenho que conhecer o conteúdo histórico de onde eu estou vivendo, as situações históricas da minha pátria, da minha nação. Eu preciso ter o que? Sabedoria para me reportar a autoridades. Foi o que Neemias fez. Ele usou um conteúdo cultural para falar com o rei. E quando ele fala com o rei, eu aprendo outra coisa. Neemias, ele não põe uma imposição. Ele não chega para o rei e fala: rei, tem que ser assim, você tem que fazer assim. Não. Olha o que ele diz lá no capítulo 2, verso 5. Se for do teu agrado, rei. Se for do teu agrado. Neemias, ele não faz nenhuma imposição. Não. Se for do teu agrado. Observe que Neemias, ele vai trabalhando dentro da mente do rei. Primeiro, ele vai tocar na questão dos sepulcros, que era fundamental para a cultura persa. Depois, ele vai se colocar na sua posição e vai dizer: se for do teu agrado, rei. O que eu aprendo com isso aqui? Eu aprendo com isso aqui, igreja, que muitas das vezes, quando nós nos reportamos à autoridade, seja qualquer que for a autoridade que estiver acima de nós, seja ela de empresa, seja ela na igreja, pastoral, de líderes de grupo, nós temos que aprender com Neemias. É do teu agrado que eu mude esse banco daqui para lá? É do teu agrado que eu mude isso aqui e coloque do lado? Olha, na minha visão, esse banco poderia não estar aqui, mas é do teu agrado, pastor, que eu tire esse banco e coloque ali? Foi isso que Neemias fez. Ele chega para uma autoridade e diz: é do teu agrado, ó rei. Então, observe como nós aprendemos com este Neemias jeitos e maneiras de se falar. Neemias toca o coração de um rei persa falando de túmulos. Olha o motivo que ele arruma para ir para Jerusalém. Por quê? Porque na cultura persa, guardar um túmulo era sagrado. Então, Neemias toca nisso aí. Depois ele chega para o rei e fala: se for do teu agrado, o senhor é que manda, o senhor é o rei. Ele não impôs, sugeriu. Olha que diferença. Pois bem, então no quadro político, Neemias foi completo. Agora ele entra no quadro social. Se nós observarmos o quadro social, eu aprendo outras coisas extremamente importantes com Neemias. Neemias, igreja, não foi Anani que chegou para ele e contou toda a situação do povo. Neemias que perguntou. Nós precisamos aprender com Neemias algumas coisas. Muitas das vezes nós estamos do lado de pessoas que às vezes estão sofrendo situações adversas e nós, se falar, falou, se não falar. Nós costumamos não perguntar nada, nem para a família, nem para vizinhos. Não foi Anani que chegou contando toda a situação. Ele perguntou. E como que estão as pessoas lá? Olha aqui no verso 2. Capítulo 1, verso 2. Depois que Anani chega, olha aqui, ó. E perguntei-lhes. Anani não falou nada, eu perguntei. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Eu aprendo aqui que Ananias, ele era, além de se preocupar, porque Ananias estava numa situação boa, ele foi um dos transportados para ajudar, mas era copeiro do rei.
tinha segurança, tinha comida, tinha salário, tinha tudo. Para que se preocupar? Possivelmente, dado a situação que eram 90 anos após Zorobabel, possivelmente Neemias nem nasceu em Jerusalém. Ou se foi transportado, foi quando criança. O que é que Neemias tinha a ver lá com Jerusalém? Seus antepassados? Seus compatriotas? Neemias podia nem se importar. Mas Neemias, eu vejo aqui dentro dele um verdadeiro nacionalismo. Isto é nacionalismo. O que é uma pessoa nacionalista? É aquele que se preocupa com a sua nação, com os seus compatriotas, o que está acontecendo. E ele se preocupa. Ele pergunta o que está acontecendo com as pessoas que ficaram lá no cativeiro, lá em Judá, largados. E aí Anani vai contar a situação. Os muros fendidos, as portas queimadas. Nós vamos ver lá na questão do muro o que significava isso para um judeu. Ananias, ele se preocupou com o povo. E nós? E aí eu pergunto, e nós? Qual é a nossa base de preocupação? Será que nós estamos agindo como Ananias agiu, como Neemias agiu? Estamos nós preocupados? Muitas das vezes, alguém conta uma situação difícil, uma luta que está passando, e muitas das vezes nós simplesmente vamos, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer, vai acontecer, e no dia seguinte nem lembrando mais nada. Mas o que eu aprendo aqui com Neemias? Neemias se preocupou com os transportados, ele se preocupou com os que ficaram, ele se preocupou com o povo. É a parte social do Evangelho. O Evangelho, igreja, não é só pregar. O Evangelho tem a parte social, onde o verdadeiro cristão, ele vai se dedicar à parte social do Evangelho. Nós vemos lá, em Atos dos Apóstolos, o próprio Deus falando acerca de Cornélio: eu vi as tuas obras, as tuas esmolas e as tuas orações. Parte social do Evangelho. Por isso que eu disse, até coloquei no grupo, que isso é importante para nós extrairmos algumas lições de Neemias. Ele se preocupa com o povo, com os que ficaram. Então Neemias, ele ora para Deus para restaurar o povo que ficou. Agora eu aprendo mais uma lição aqui. Neemias, ele não orou para Deus enviar um missionário para ajudar. Neemias, ele não orou para levantar alguém lá em Judá para restaurar o povo judeu. Ele se colocou à disposição de Deus. É isso que é interessante. Ele se coloca. Quem era Neemias? Um copeiro. O que é que Neemias entendia de reconstruir muro, reconstruir portão, governar um povo, chegar numa cidade desolada, assolada, destruída? Mas Neemias é daqueles que acreditava que Deus capacita a pessoa. Neemias é daqueles que acreditava que eu preciso fazer a minha parte. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar só orando para Deus fazer, mandar alguém. Por que Deus não pode mandar eu? Porque eu não posso fazer alguma coisa. Então, ele se predispõe a ir até Judá. E na parte do versículo 11, nós vamos ver, né? Faze prosperar hoje o teu servo. Capítulo 1, verso 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo. Ele se coloca nas mãos de Deus. É uma lição extremamente importante essa. Muitas das vezes a obra de Deus começa comigo, começa com cada um. Nós temos a tendência de achar que o pastor tem que fazer tudo dentro da igreja. Tudo. E muitas das vezes, principalmente nós que às vezes estamos com uma denominação de cooperador, diácono, muitas vezes somos extremamente falhos. E Neemias, ele foi no campo político, no campo social e também no campo espiritual, né?
Neemias, ele age como um sacerdote intercedendo pelo povo. De fato, Neemias não era um sacerdote. Não, ele não era um sacerdote. Mas ele, já que faltava sacerdote, o que é que Neemias faz? Ele age num papel de sacerdote. Capítulo 1, verso 6, olha o que ele está dizendo. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel. E é interessante que Neemias vai agora na oração dele, vai dizer, olha, eles pecaram e eu também. Ele se coloca, além dele ser um sacerdote, que ele intercede pelos pecados do povo judeu, ele se coloca no meio dos pecadores. Ele não fica à parte, ele não é um santarrão, ele não é sozinho, não. Ele se coloca no meio dos pecadores. É uma aula riquíssima. Então, observe que ele se inclui com o povo. Se todos são vitoriosos, eu sou vitorioso. Se todos estão derrotados, eu também estou derrotado. Não importa que eu esteja na fortaleza de Suzano, não importa que eu esteja no palácio do rei. Eu sou um judeu, eu sou nacionalista, eu estou lá com eles. Meu coração está com eles. Então, observe esse caráter de Neemias. Quem pode ler para mim Provérbios 28, 13? Eu não vou mudar a Bíblia aqui, para não sair do foco, mas se alguém achar 28, 13 aí, pode ler. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confesse e os abandone terá misericórdia. Então, observe. Neemias foi nessa toada aí. Ele não encobriu os seus pecados. Ele confessou tanto do povo quanto dele. Então, Neemias atende perfeitamente Provérbios 28, 13. Ele não era um sacerdote, na realidade, consagrado para o sacerdócio, mas Neemias foi chamado por Deus. Ele tinha chamada de Deus. Capítulo 2, verso 12. Capítulo 2, verso 12. Olha o que ele diz aqui na parte... Vou ler o 12 inteiro. E de noite me levantei, eu e os poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Olha o que Neemias está falando. Ele era um sacerdote? Não. Mas ele deixou bem claro. Deus me pôs no coração. Quantas das vezes Deus coloca algo no nosso coração e nós não fazemos? Quantas das vezes Deus nos dá instruções, fala conosco e nós não fazemos? Por quê? Porque precisamos ter ouvidos espirituais para entender o significado e o tamanho da obra de Deus. Muitas das vezes, Deus não realiza milagres, operações espirituais, por quê? Porque Ele chama pessoas e as pessoas não atendem ao chamado de Deus. Não querem saber. Poucos se importam. Mas Neemias não. Neemias, ele disse que ele ia para Jerusalém atender aquele que Deus colocou no coração dele. Bastante interessante. O chamado de Deus, chamado, igreja, significa chama viva, chama ardente. É algo que Deus coloca no nosso coração para nós fazermos. Esta é a verdadeira obra de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 10, Jesus falou assim, se vocês fizerem só aquilo que foi mandado vocês fazerem, vocês são servos inúteis. Por quê? Porque nós temos que fazer a obra por completo. Temos que estar disposto a realizar a obra de Deus dentro daquilo que nós temos capacidade. Eu não posso ficar só esperando se o pastor falar, faz isso, eu faço, ótimo. Faz aquilo, eu faço, ótimo. Mas Jesus, sabe o que Jesus disse? Se você fizer só isso, você é um servo inútil. Lá no Correio, eles usam uma palavra proatividade. O que é uma proatividade corporativista? É você, funcionário, fazer aquilo além do que foi proposto para você. A empresa, o gerente pede para você fazer algo
você faz, mas sobre um tempinho você viu uma situação ali, você vai, você pega um papel, você faz não sei o quê, você ajuda outra pessoa. Isto é proatividade. E hoje em dia as empresas, elas olham muito isso. Então observe que Neemias, ele tinha proatividade. Outra coisa, Neemias, ele era conhecedor da Bíblia. Ele era conhecedor da palavra de Deus. Neemias, quando ele vai orar, o que é que Neemias faz? Ele cita a Bíblia para Deus. No verso 8, no versículo 8, olha o que ele está fazendo. Primeiro, ele fala como se ele estivesse tentando lembrar a Deus, como se fosse possível. Mas nós entendemos aqui a aflição de Neemias, e ele vai tentar atrair a atenção de Deus. E olha o que Neemias diz: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredirei, e eu vos espalharei entre os povos, e vos converterei a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido ali, fazer habitar o meu povo. Neemias conhecia essa profecia. Deus falou em Moisés, lá em Deuteronômio, no capítulo 4, 27 ao 30, que faria tudo isso. Agora, Neemias, ele pensa assim: olha, Jerusalém é a terra, é o lugar, ali é o lugar dos judeus. Deus prometeu que traria os judeus para Jerusalém. Agora eles estão todos lá, morrendo, desterrados, largados, sem muros, sem portões. Então o que ele fala? Lembra-te, Deus, da promessa que tu fizeste lá em Deuteronômio para Moisés. Eu estou reivindicando essa promessa. Olha que coisa importante, orar com base bíblica. Orar com a Bíblia na mão, com conhecimento. Foi o que Neemias fez. Ele orou para Deus mostrando um versículo que ele conhecia de Deuteronômio, da Torá judaica, né? E é interessante que no livro, o Taná dos judeus, tanto o livro de Neemias como o livro de Esdras é um livro só, como um livro de dois profetas. Não há separação entre Esdras e Neemias. Dois profetas pós-cativeiro, eles fundem tudo num rolo só do Taná. Neemias, ele ora a Deus com a palavra. Então, observe aqui que nós vimos três facetas completas em Neemias: conhecimento político, social e espiritual. É a tônica, é a base do cristianismo hoje. A palavra de Deus, ela é extremamente atualizada, igreja. A palavra de Deus, ela é extremamente importante para nós. Algo que aconteceu há milênios, ela tem uma efetividade gigante para a igreja hoje, né? Essa palavra, esse tema na teologia é chamado de sensus-penium. O que significa isso? Algo que foi pontual lá com os judeus e como base e exemplo para a igreja no dia de hoje. Tá certo? Então, agora nós vamos propriamente para a lição. A lição, logo no primeiro tópico, ela vai tratar no subtópico 2, Neemias angustiado, jejua e ora. E aqui, igreja, aqui dava para fazer só um tema em cima disso aqui. Neemias jejua e ora. Eu dei aquele testemunho aqui, os irmãos, para os irmãos entenderem o princípio da oração. Oração, igreja, não é ladainha. Não é sair repetindo qualquer palavra. Oração não é como se você estivesse falando ao vento. Oração é a certeza de que você está tendo uma comunicação com Deus. Oração vem do verbo orar, se dirigir a uma divindade, ação, colocar juntos os dois, fazer. E crer que Deus está ouvindo. Foi o que Neemias fez. No capítulo 1, verso 4, ele disse: ouvindo estas coisas, estive orando. Estive orando. Capítulo 4, verso 9, ele diz: porém nós
Oramos. Capítulo 6, verso 9, ele diz: ó Deus, esforça as nossas mãos. Nós vamos ver por todo o livro de Neemias o aspecto, a base principal, que é a oração. Oração. A oração, alguém definiu como? Se você orar sem uma ação em cima daquilo que você está orando, acaba sendo o que? Apenas fanatismo. Você ora, mas não tem nem a ideia do porquê você está orando, nem você crê. E quando você faz alguma coisa sem orar, é presunção. Você acha que você é tudo e pode tudo. A oração ela tem que ter um equilíbrio, né? De você orar, captar a mensagem, entender que Deus está falando com você e começar a correr, ir atrás. Você ora pedindo um emprego, mas não procura, não manda currículo, não fala nada. Você tem que se ajudar na oração, vamos dizer assim. Deixar a parte principal para Deus. Faz a sua parte. Faz a sua parte. Estuda, se capacita, vai atrás, busca e vai orando que Deus vai abrindo as portas como ele abriu para Neemias. É a interação com Deus. Ação. Oração é ação. É fazer. Não adianta eu achar que esse banco ele é bonito se ele for verde. É muito bonito. Vou orar para Deus pintar esse banco durante o meu sonho na madrugada. Podia chegar. Não, irmão. Senhor, eu queria esse banco verde. Me capacita a comprar tinta, a pintar, achar um pintor, fazer uma coisa. Ele precisa ser verde. As irmãs queriam este quadro. Elas queriam pôr foto aqui dos pais. Aí elas foram orar e falaram: Senhor, eu vou chegar no lajeado de manhã e vai ter um painel cheio de foto lá, porque tu és poderoso. É isso? Isso é fanatismo. Oração é ação. Eu creio que vai ficar legal, eu creio que eu vou fazer, eu creio que pode acontecer. Então eu vou orar e vou pedir a Deus condições de fazer aquilo. E Deus vai abrindo porta, abrindo porta, abrindo porta. Foi o que ele fez com Neemias. Deus não foi lá construir muro. Não. Quer ir, Neemias? Vai com a minha bênção. Vou abrir todas as portas e os caminhos para você, mas você tem que ir. Essa é a tônica, a base da oração de Neemias. Ele ora em jejum. Jejum, irmãos, é uma prática. Jejuar é uma prática cristã. Se abster da alimentação é um sacrifício que você vai fazer contra a sua carne. Quando você jejua, você está dizendo: olha, carne, eu vou ficar no espírito, você vai ficar aqui, vai passar fome, sede, necessidade, porque agora eu estou em espírito, num momento sublime com Deus. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 16, Jesus disse assim: e quando jejuardes, e ele vai dar uma instrução. Essa palavra, quando jejuardes, Jesus estava mostrando que era uma prática o jejum. Observe que ele não disse assim: e se jejuardes? Olha, se um dia, crentes lajeados, vocês decidirem jejuar. Não. Quando jejuardes, era uma prática. Prática. A oração, dependendo do compêndio, da necessidade, ela é seguida de jejum. Correto? No capítulo 2, aqui, ainda no subtópico 3 do primeiro tópico, diz, Deus responde às orações de Neemias. Deus responde à oração de Neemias. Olha que coisa interessante. Deixa eu tentar ver se eu consigo ler esse mistério aqui. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Olha uma coisa que chama atenção aqui: Deus despertou. O que é despertar? É tirar alguém de um sono, de uma letargia. Irmãos, nós temos como o maior despertamento espiritual a palavra de Deus. Ela é um despertamento para a igreja e para os crentes. Mas Deus, Ele não fará nada se nós não interagirmos com Ele. As pessoas querem avivamento. Eu quero ver uma igreja poderosa, cheia de poder, Mas o avivamento começa com o quê? Com um despertamento espiritual baseado em oração e em palavra. Palavra e oração. E aí Deus desperta você. O relógio de Deus, o despertador de Deus trabalha nesse sistema.
Quando você se volta para a palavra e para a oração, Deus desperta você. Mas se você não quer, você vai continuar dormindo espiritualmente. A leitura da Santa Ceia ela é bem clara. Quando Paulo diz assim, por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Paulo não estava falando de morte física, dormiu na sepultura, não. Paulo está dizendo de crentes que estão dentro da igreja dormindo espiritualmente. Não foram despertados para o cristianismo, não foram despertados para a obra de Deus. E Deus, ele quer despertar. E eu aprendo aqui, Deus despertou o rei. Politicamente, o rei estava dormindo. Politicamente, para ele pouco se importava o que acontecia em Judá. Politicamente, para ele pouco estava se importando o que acontecia com os restantes que ficaram lá. Mas Deus, ouvindo a oração de Neemias, o que é que Deus faz? Desperta o rei, acorda, rei. Neemias fala com o rei e o rei acorda. E ele dá tudo o que Neemias precisava para ir até Judá reconstruir os muros. Então Deus responde. O tempo de Deus, irmãos, era aquele. E para Deus não há nada impossível. Lucas, no capítulo 1, verso 37, o arcanjo vai dizer para Maria, para Deus não há nada impossível. Se nós crermos que Deus pode efetuar a obra, Ele vai efetuar. Se nós interagirmos com Deus em oração, se estiver dentro de conformidade com a palavra de Deus, Ele vai atuar. Só que existe o quê? O tempo de Deus. No Salmo 40, Davi diz, esperei com paciência no Senhor, tempo de Deus. No Salmo 70, vai falar, apressa-te, Senhor. Nós queremos viver dentro do Salmo 70. Apressa-te, Senhor, apressa-te, Senhor. Não é isso? E não queremos o Salmo 40. Sabe quanto tempo Neemias demorou aqui para receber a resposta? 4 meses. Do dia que ele recebeu a notícia de Hanani, que estava tudo destruído em desolação, ele começou a orar e a jejuar. Levaram-se 4 meses para que Deus atendesse ao pedido de Neemias. Quem está disposto a esperar 4 meses por algo que eu preciso para ontem? Quem está disposto a esperar? Porque quando Ananis chegou, o texto bíblico diz que era o mês de Quisleu. Quisleu corresponde entre meados de novembro e dezembro. Ananis chegou com a notícia. E a resposta, quando Neemias partiu para ajudar, foi o mês de Nissan, que era o mês de abril. Então aí decorreram o quê? 4 meses para que Deus colocasse o projeto, a obra, a restauração em prática. Então observe que nem sempre o Salmo 70 vai ser válido. Apressa-te, Senhor, não. Às vezes a resposta de Deus, ela vai compreender no Salmo 40. Mas o tempo de Deus é um tempo incontável. É o tempo, a plenitude do tempo de Deus. Ele é incontável. Não é o cronos nosso. Nosso tempo é o cronos. Nós contamos uma semana, um dia, um mês, um ano. Nós queremos tudo dentro de um cronograma. Por isso a palavra cronos. Agora Deus não. Deus ele trabalha dentro do tempo correto. Ele sabia que ainda precisava um amadurecimento daquele plano. Precisava Neemias se aplicar à oração para conseguir aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Deus trabalha nessa esfera, igreja, na esfera espiritual. Pois bem, vamos lá para o tópico 2. Então ele agora vai tratar o quê? Neemias chega a Jerusalém. O plano deu certo, o rei deu as cartas, o rei envia Neemias, tudo muito bonito, madeira, pessoas. Lá vai Neemias para Jerusalém. Quando Neemias chega em Jerusalém, lá em Judá, não pensa os senhores e as senhoras que Neemias chegou batendo palma, falando do planão, do projeto. Não. Neemias não falou nada para ninguém. Nada. Uma estratégia administrativa.
Igreja, nós não podemos sair contando os nossos sonhos de qualquer jeito, para qualquer pessoa, de qualquer maneira. Nós precisamos meditar naquilo que nós vamos fazer, buscar Deus em oração, para depois revelar. Você não pode sair falando de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer jeito, para qualquer um. Não, estratégia. Neemias chegou em Jerusalém, ele foi inspecionar a cidade. Ele foi ver o que é que estava acontecendo. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você sai dizendo. Não pode. Nós precisamos ter um pouco de cuidado com aquilo. Jesus... Pode falar. Então, isso aí que você falou, que ele chegou lá e não falou nada, né? Isso. Ele tinha já até um plano, né? Sim. Mas aí você vê que a gente já trabalhou em alguns departamentos na igreja, às vezes acontece esse tipo de... Você entra num departamento, aí você tem seus planos e tudo, mas a forma mais prudente mesmo é você chegar, fazer essa leitura. Sim, olhar o ambiente. Isso, até mesmo sempre você quando entra num departamento e até mesmo um pastor quando chega numa igreja, né? Isso. Tem gente que já chega, não, isso aqui não vai ser desse jeito, já vai querer tirar. Exato, exato. Exato. Então primeiro você tem um plano, Exato. mas só que foi o que ele fez, ele tinha um plano, Exato. mas ele chega, faz a leitura, vê como que é, fica 3 dias quietinho ali, não fala nada pra ninguém. Exato. Administração. Administração. Muito interessante mesmo. É interessantíssimo, já administração. Eu vou colocar a irmã Leila para dirigir o ciclo da oração. Lá vai a irmã Leila. Você, não é mais dirigente, sai. Sai você, entra você. Não sabe quem é. Irmão, olha, o que eu já vi de chamada de obreiro, pastor, o que eu já ouvi chamada de obreiro, virar uma furada. Não está escrito. Não está escrito. Por quê? Porque muitas das vezes, obreiros hoje, é uma verdade, muitas vezes são escolhidos pelo seu poder aquisitivo, porque é amigo do amigo do amigo, porque tem relacionamento com o amigo do amigo do amigo. Chama os obreiros sem preparo, sem oração, sem conhecimento bíblico, põe no púlpito, passa um tempo, besteira em cima de besteira. Porque as coisas de Deus, ela é feita em cima da oração, do preparo, da palavra. É uma série de fatores. Não se pode sair consagrando qualquer um, não se pode distribuir cargo. A casa de Deus não é assim que as coisas funcionam. Eu aprendi assim, pastor. Não é assim que as coisas funcionam. Na casa de Deus é diferente. A administração da casa de Deus é diferente da administração do mundo. No mundo é cargo político, é cargo ideológico, é cargo de não sei o quê. No mundo funciona assim. Dentro da casa de Deus, o que funciona é jejum e oração. É assim que funciona. É assim. Conhecer as pessoas primeiro. Ver quem é. Eu costumo dizer assim, quando eu vou votar numa pessoa, eu não voto pela campanha da pessoa que ela está fazendo. Não. Eu vou olhar a vida do infeliz lá atrás. Vou olhar quem foi aquele camarada que está discursando bonito na eleição, porque olhando a vida dele lá atrás, eu tenho uma ideia de quem ele vai ser lá na frente. Por isso que nessa última eleição eu cancelei meu voto. Tinha pessoas, as pessoas que estavam se candidatando não atendiam o meu perfil que eu costumo verificar, o lastro político da pessoa. Como é que você vai pôr qualquer um? Você pega qualquer pessoa para fazer qualquer trabalho de qualquer maneira e aquela pessoa depois, se ela tiver uma conduta lá no passado meio esquisita e que aquilo pode trazer problemas futuros, ela vai estragar tudo. Quer seja na obra de Deus, quer seja no campo político, quer seja no campo da empresa. Como é que você vai pôr um camarada que ele veio do mundo de roubo, de um monte de coisa para tomar conta de um dinheiro? Como é que você vai pôr uma pessoa que teve 3, 4 mulheres para tomar conta de uma família? Como é que você vai colocar uma pessoa... Espera aí, nós precisamos olhar a obra de Deus e pôr em jejum e oração. Deus conserta tudo, Ele restaura a vida. Se você foi assim no passado, Deus transforma a sua vida, ninguém nasceu santo. Deus muda. Mas você precisa ver se a pessoa está realmente na direção de Deus. Foi o que Neemias fez. Ele chegou na cidade, eu vou inspecionar, vou ver quem é quem, como que está a construção, de quem eu preciso. Não falou nada para ninguém. Porque quando você sai falando, os opositores já entram para destruir. Jesus disse assim, quando você sentar para construir,
Pega um papel, faça as contas, dá uma olhada se você vai ter dinheiro para terminar tudo. Para não suceda que você comece a construir, não tem mais dinheiro, não tem mais nada, para no meio do caminho, todo mundo fica zombando de você. Conselho de Jesus. Conselho de Jesus. Lucas capítulo 14, verso 18. Conselho de Jesus. Cuidado com os Tobias de Sambalate. Eles se levantam para destruir teu sonho, tua vida. E Neemias chegou. E depois dele fazer um levantamento, o que é que Neemias faz? Convoca o povo. Por que ele convocou o povo? Ninguém faz nada sozinho nessa vida, Ivan. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém é o pão que vai fazer sozinho. Todo mundo precisa de todo mundo. Jesus precisou de 12 discípulos ali auxiliando ele. Ninguém faz nada sozinho. O Filho de Deus veio aqui na terra e escolheu 12 pessoas para trabalhar com ele. O pastor escolhe os obreiros, os cooperadores para trabalhar com ele. Ninguém faz nada sozinho, ninguém é uma ilha. Todos nós precisamos de todos nós, um precisa do outro. Deus criou o homem numa relação de interdependência, todo mundo precisa de todo mundo, é relacionamento. Deus não trabalha, não isolou ninguém. Ninguém, ele tem os anjos no céu. Jesus tinha os discípulos, os apóstolos tinham seus ajudantes. Todo mundo precisa de todo mundo, numa escala, numa esfera, em outra, todos precisam de todos. Há um hino na harpa que diz assim: há trabalho pronto para ti, cristão. Todo mundo pode fazer algo na obra de Deus. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Continuando a lição, no subtópico 2 do tópico 2, vai dizer a tática de Neemias. A tática de Neemias era engajar todos os judeus na obra da edificação do muro. Engajar todos. Ninguém ia ficar fora. Você pode cozinhar? Cozinha para os trabalhadores. Você pode levar água? Você leva água. Ah, você sabe fazer isso? Então você faz isso. Quem trabalhava com ourives mexia com ouro. Quem era tecelão, com tecido. Quem sabia mexer com tinta ia fazer as tintas. Quem era pedreiro era pedreiro. Quem era ajudante era ajudante. Mas tinha trabalho para todo mundo. O que eu aprendo aqui? Outra parte do sensus pleno, algo que acontece no passado e serve para o futuro. A igreja, ela é um corpo. Jesus disse isso, ela é um corpo. A mão não faz nada se o pé não levar a mão. Não adianta. Todo o nosso corpo, existe um sistema fisiológico interdependente. Todo mundo precisa de todo mundo. O olho precisa da boca, a boca do nariz. O rosto inteiro precisa das mãos. As mãos não vão em lugar nenhum se o pé não levar. Isto é o corpo. E a igreja, ela é um corpo. O pastor não pode ficar aqui sozinho. Ele precisa de obreiros, ele precisa de evangelistas, ele precisa de pregadores, ele precisa de ensinadores, ele precisa das irmãs, de dirigentes, de departamentos. Precisa de todo mundo. A igreja é um corpo. Por isso que eu disse que as pessoas que tecnicamente têm uma obra na igreja, elas têm que estar pelo menos assistindo isso aqui, para aprender que nós não somos uma ilha separada num cantinho. Dentro do reino de Deus nós somos um corpo, todos nós vamos dar conta para Deus. Todos nós. Quando nós partimos para a eternidade, a única coisa que eu tenho certeza é que diante do trono de Deus, nós vamos dar conta das nossas obras. O que é que você fez no seu tempo de cristão? É a pergunta que Deus vai fazer para todo mundo. Não pense que a obra, o pastor, ele é um líder. É diferente. Mas a obra tem que ser composta por todo mundo. O hino de número 17 diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Posso, tendo as mãos vazias? Nós precisamos nos despertar para o trabalho de Deus, igreja. É o que eu aprendo aqui com Neemias. Imagina se Neemias sentisse muita dó dos judeus, muita compaixão, mas deixa lá, Deus vai enviar um obreiro lá, vai fazer a obra lá. Eu estou numa boa, que estou dentro do palácio de Suzão, vou largar minha vida do palácio para ir lá para Jerusalém, para aquelas banhas lá. É trabalho da obra de Deus. Então, na tática dele,
ele junta os povos, ele revela agora o seu plano, mais de 30 grupos de pessoas. E no capítulo 4, versículo 15, veja no capítulo 4, versículo 15. 4:15. Olha que coisa interessante. Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Qual é a sua obra? Qual é a sua obra? Eu encontro duas palavras aqui. A primeira é todos. E eu sempre digo, todos, na língua portuguesa, inclui todo mundo e não exclui ninguém. Obra. Todos. Depois ele separa cada um a sua obra. Qual é a tua parte aqui? Qual é a tua parte nesse versículo? Qual é a minha parte nesse versículo? Porque aqui diz que todos voltaram. Cada um na sua obra. Qual é a tua obra? Evangelizar? Qual é a tua obra? Falar de Cristo para alguém lá fora? Qual é a tua obra dentro da casa de Deus? Qual é o teu papel? Qual é a tua função? Por isso que eu disse, irmãos, e não é balela, não é esquecer um santarrão, não é nada disso. Mas, se Deus me chamou, por exemplo, para estar falando essas palavras para vocês, é o mínimo que eu posso fazer. E se eu fizer só isso, ainda sou um servo inútil, segundo Jesus. Ainda sou um servo inútil se eu fizer só isso. Mas eu preciso me esforçar a fazer a minha parte. Se eu não estivesse aqui, eu estaria tomando agora o lugar do Ivan. Se o Ivan também não viesse ver o pastor sozinho, ele ia ter que fazer, ou escolher alguém para fazer, porque eu falhei na minha obra. E o texto de Neemias deixou bem claro, cada um tinha a sua parte. Ah, irmão, mas eu só sei trazer água na igreja. Maravilha! É obra de Deus usando você para levar algo para alguém. É a sua obra, é essa. Vai orando para Deus, para você fazer bem feita. Eu aprendi o seguinte, quer seja a função que você desempenhe, faça ela da melhor maneira possível para que Deus seja glorificado. É isso que eu aprendo com Neemias. Neemias chamou pessoas, ele chamou ourives, tecelão, costureiros, pedreiros, servente, construtor, quem mexia com madeira, quem não mexia, porque Deus dá talentos e dons para cada um. O que eu entendo é o seguinte, que ali na obra do muro, cada um fazia uma coisa. Cada um fazia uma coisa, pelo menos pelo versículo, aqui no capítulo 15, do verso 4, eu entendo isso. Então a tática de Neemias foi chamar todo mundo, chamar todos, pessoas certas para fazer a coisa certa. Essa é a obra de Deus, pessoas certas para fazer a coisa certa. 52 dias eles levaram para reconstruir tudo. Entendo eu que eles trabalharam dia e noite sem parar. 52 dias. E por como eles conseguiram isso? União. União. A base da igreja. Lá no capítulo 3 de Neemias, se vocês depois lerem em casa com muita calma, muito cuidado, vocês vão ver as expressões. Junto a ele, ao lado dele e com ele. Era a disposição do povo para fazer a obra. Com ele, junto dele, ao lado dele. Provérbios diz que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. O que significa? Quanto mais gente, mais o negócio flui. Quanto mais gente engajada, mais o negócio anda. É o projeto da igreja. Nós somos um corpo, como eu disse. O que é um corpo? Unidade na diversidade e a diversidade dentro de uma unidade. É a igreja. Para isso foi chamada. A igreja foi chamada. A eclésia. Vem lá de fora para dentro. A eclésia. Um corpo só. Esse é o plano de Deus. Então, observe que ali houve um plano, houve um projeto
e houve uma união para fazer aquele projeto, né? Cada um na sua tarefa. Deus é ordeiro. Deus é ordeiro. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40, Paulo diz: fazei tudo com ordem e decência. É o projeto de Deus. Deus é ordeiro. Muito bem. Caminhando para a reta final aqui, né? Falamos da união. Então, observe que eles enfrentaram problemas. Nós entramos aqui na lição depois, nós vemos que eles enfrentaram problemas. Nós olharmos aqui já partindo para o subtópico, para os subtópicos finais, né? Nós vamos ver aqui no subtópico 3, nós falamos no subtópico 3, a união. Depois nós vamos ver, levantamento dos muros provocou grande oposição. Tudo que nós formos fazer em prol do reino de Deus, haverá oposição. Não pense que ser crente é fácil. Quem pensa que ser crente é fácil está muito enganado com a Bíblia. Você vai enfrentar oposição ferrenha do diabo, de familiares, de amigos, de tudo que é lugar. Dificilmente, você só vai encontrar união dentro da igreja. E de crentes que são cheios do Espírito Santo, porque tem uns que não são. Então eles viram oposição. Porque Jesus disse assim, quem não for comigo, é o quê? Contra. Então, você vai encontrar oposição. Isso aí o nosso próprio corpo, ele é carne. A Bíblia diz que ele se opõe ao Espírito. O meu espírito diz assim, Edmilson, leia a Bíblia, ore, jejue, busque a presença de Deus, vai nos cultos. Meu espírito diz isso. A minha carne diz, não, precisa não, vai domingo, tá bom. Para que levantar cedo para ir para a escola dominical? Misericórdia, você só tem um dia para descansar. Você trabalha até sábado. Domingo é dia de descanso. Vai dormir. É isso que meu corpo diz. Leia a Bíblia, irmão. Eu já falei aqui, vou repetir. Você começa a ler a Bíblia, pastor, você começa. Pega um livro de ficção, de história, de novela, de qualquer coisa, e você lê 3 horas, não tem sono. Vai assistir um filme, você assiste 2, 3 horas de filme, nem viu a hora passar. É só 5 minutos. Pois é. Ligou lá e eu já estou dormindo. Está dormindo. Qualquer filme, vixe. Está entendendo como funciona a coisa? Porque a nossa carne, ela é pó. Ela veio da terra. E como pó, ela só gosta das coisas da terra. E observe outra coisa interessante. E aqui vale até mais para mim do que para qualquer um. E eu sempre digo isso. Às vezes você pede a vida inteira uma coisa para Deus. Senhor, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Aí Deus te dá, irmão. Primeira coisa que você faz, sacrifica a igreja. Porque eu ganhei isso, Ora, Deus me deu uma casa na praia. Meu Deus, olha o sol que está lá fora. Eu vou para a escola dominical? Pelo amor de Deus, né? Com a casa na praia? Fazer o que na escola dominical? Eu tenho que sacrificar alguma coisa. O que eu vou sacrificar? A igreja. Eu, no ar livre, debaixo desse sol. O que eu sacrifico? O ar livre. Ah, eu já fui domingo passado. Para que eu vou hoje? Sacrifico o culto. E é interessante, porque eu já até disse lá em casa. Eu falei, olha, você é crônico. Você não pode ir na igreja. Se você pegar uma doença, você vai morrer. Você é crônico. É verdade? É. Tem base científica? Tem. Mas para mim não sacrificar a igreja, eu teria que ficar uma bolha trancado dentro de casa. Sem sair para lugar nenhum. Nem para a igreja, nem para lugar nenhum. Mas a partir do momento que eu pego um ônibus, pego o metrô, pego fila no mercado, pego fila para pegar gás, pego fila de banco, estou no meio da rua, é a igreja para me contaminar?
Então é uma questão de nós aplicarmos a palavra de Deus para cada um. Claro, orar e vigiar, é verdade. Tem que orar e vigiar. Mas para me vigiar, eu teria que ficar numa bolha dentro de casa. Como eu não consigo ficar dentro de casa, eu vou estar sujeito do mesmo jeito, pastor, não tem jeito. Então, nós precisamos entender, haverá sempre oposição. Se você pegar qualquer cargo da igreja hoje, você vai enfrentar ferrenha oposição. Pode ser dentro do seu grupo, dirigente do ciclo de oração. Começa a primeira, vê quem manda mais que a segunda manda mais que a terceira. Começa a haver oposição, às vezes, dentro do próprio grupo. As pessoas esquecem que nós somos vasos. E o pastor ensinou sobre o espírito, sobre a inveja. Sentimento faccioso que destrói a união. E se nós não vigiarmos, esse sentimento faccioso de inveja entra dentro de nós, isso dentro da igreja. Fulano canta mais, eu vou cantar melhor do que ele ou melhor do que ela. Eu vou ser isso mais do que... não, eu tenho que ser o primeiro. Quando entra esse sentimento dentro do crente, acabou. Deus não trabalha nesse sentimento. Deus usa quem Ele quer na hora que Ele quer. Porque uma coisa eu falo para vocês. Meu pai já dizia isso, pastor. Meu pai falava assim. O pastor, ele pensa que ele é o dono de igreja, meu pai falava. Meu pai falava, pastor, porque meu pai era cooperador. Ele falava assim, era presbítero. Ele dirigia o Jardim Santana. Ele falava assim, tem muitos companheiros meus que pensam que é o dono da igreja. Ele esqueceu que antes dele já teve uns 10, uns 15, uns 20. Já morreram, já estão enterrados, ele está lá e amanhã vai ser ele, vão para outro lugar dele. E o povo tem um problema, passa 15 dias, já não lembra mais nem quem era quem estava lá. Meu pai falava isso. Se eu sair daqui amanhã e for ali para Saudade, o Ivan fica, outros ficam. Passou um mês, ninguém nem lembra que a mãe de Milson pregou aqui, nem ensinou. Então o que você tem que fazer é para Deus. É para Deus. Toda obra que você faz dentro da igreja é para Deus. Para Ele vai ficar no memorial para sempre. Quer seja um copo de água que você dá na casa de Deus, fica lá no memorial escrito. Se você quiser agradar o homem, você vai agradar só naquele instante. Passou um mês, ninguém mais lembra que você existe. Então faça para Deus a obra de Deus. Porque nele, Paulo diz, nele nós movemos. Dele é tudo. Dele é a obra. Amém? Então oposição, nós temos que lidar com as oposições, elas existem. Mas Deus existe aí para nos ajudar. E terminando aqui, irmão, para concluir, eles fizeram a obra, né? Restauraram o muro. O muro, não dá para se estender muito sobre a questão dos muros. Mas o que nós precisamos entender no muro fala o quê? Salvação, separação, proteção, isto é muro. A Bíblia ela vai usar muito a questão do muro como uma questão de proteção, porque nenhuma cidade, no tempo dos judeus, ela podia ser sem muro. Os muros eram uma proteção, porque à noite eles levantavam aqueles enormes portões e fechavam a cidade. Ninguém entrava, ninguém saía. Então ela tinha proteção. As portas dos muros eram o lugar onde os juízes julgavam a causa do povo. Os tribunais da cidade eram nas portas, para que houvesse testemunhas. As portas queimadas e fendidas significava que os judeus não tinham ali quem os julgasse. Os muros fendidos e quebrados não tinham proteção. Não adiantava você ter nada dentro da cidade, porque o saqueador chegava à noite e roubava tudo que era teu. Então não adiantava ter nada, porque não tinha segurança, não tinha proteção, não tinha juiz, não tinha nada. Então, dentro dos muros, nós vamos verificar essa capacidade. Quando nós trazemos para os dias de hoje, o que é que os muros vão falar? Da nossa proteção em Cristo, da nossa salvação em Cristo e do nosso juízo em Cristo. Hoje ele é o nosso verdadeiro muro, a rocha da salvação, o muro de segurança, a porta da justiça do crente, é a salvação pessoal de cada um. Este é o verdadeiro significado dos muros da nossa vida. Neemias reconstruiu os muros, mas Jesus
ele veio restaurar o nosso muro de salvação. Ele veio mudar a nossa sentença. Paulo diz que a sentença que era contra nós em suas ordenanças, Cristo a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Hoje não há uma sentença contra nós, porque Cristo tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, ele veio restaurar o nosso muro pessoal, que é a nossa salvação individual, onde nós teremos que dar conta diretamente a Deus. Glórias a Deus. Então, o muro, ele vai falar de salvação. No último subtópico 3 aqui, do tópico 6, vai dizer: o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Então veja bem, lá no livro do Apocalipse diz que nós não podemos ficar em cima do muro. Ou você tem que pender para um lado, ou pender para o outro. Não dá para brincar de ser crente. O livro do Apocalipse ele deixa bem claro: morno e frio. Quando você fica em cima do muro, a expressão em cima do muro significa: bom, eu não vou tomar partido nem do Ivan, nem vou tomar partido do pastor, vou ficar na minha. Você está em cima do muro. E a Bíblia diz que você não pode ficar em cima do muro. Se nós olharmos no contexto espiritual, o muro faz uma divisão entre céu e inferno, 2 caminhos. Quando você está em cima do muro, você vai ter que escolher para que lado você vai. A terra, a igreja, é como se você estivesse em cima do muro. Aqui você tem que a opção de ou pular para o lado do céu, ou regredir e cair no lado do inferno. Não tem terceiro caminho. Não tem reencarnação, não tem purgatório, não tem nada. Você escolhe aqui. E esse muro ele vai fazer um divisor. Um divisor. E é você que vai decidir. Tanto no céu quanto no inferno, só há voluntários. Deus não obriga ninguém a entrar no céu, nem manda ninguém para o inferno. É você que decide. Então os muros vai falar o quê? Dessa divisão em que nós temos que escolher. Para isso, nós temos o livre-arbítrio. O que é isto? Poder de decisão. Livre-arbítrio fala: você quer ser crente ou quer ser um ímpio? Você quer servir ou quer ser servido? Você quer ser salvo ou quer ser do mundo? Você quer entrar no céu ou quer marchar para o inferno? Sempre haverá esse fator de escolha na nossa vida. E o muro vai falar sobre isso, esse fator de escolha, de separação. Eu tenho que fazer a minha opção. Eu tenho que escolher o que é que eu quero para a minha vida espiritual. Escolhei hoje a quem se vais. Se é o Senhor, é o Senhor. Se é Baal, é Baal. Mas graças a Deus que nós escolhemos ao Senhor. Ele colocou os muros como salvação para a nossa vida espiritual, para a nossa alma. Nós temos certeza absoluta que estamos como Neemias. Estou fazendo uma grande obra e não vamos parar. O nosso porto final é o céu. O nosso destino final é o céu. Enquanto nós vivermos aqui, estaremos fazendo uma grande obra para Deus até que Ele venha, ou arrebatar a igreja, ou nos levar individualmente, cada um, pelo instrumento da morte. Mas nós cremos uma coisa. Paulo, ele disse: eu combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada lá no céu, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem esta obra. Amém? Amém. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Eu não sei, Ivan, se foi separado algum hino. Eu estou sem a revista.
7:7. 7:7. Guarda o contato. É esse mesmo, guarda o contato. Vamos então ao hino, número 77. Vamos ficar em pé para a gente descansar um pouco? Hino 77, guarda o contato. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem turva não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, e no encontrado com teu Salvador. Neste mundo Vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. Glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Que nós possamos, Senhor, guardar este contato contigo, meu Deus. Oh, aleluia, glórias a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com glória a Deus. Guarda o contato, igreja, com este Cristo glorioso. Deus, nós cremos nesta verdade, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Com teu Salvador. Deixa o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo o mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, e no encontrado com teu Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, vamos ler o textual. Textual, que é importante para a fixação. Textual. Nunca mais se ouvirá de violência. Nunca mais se ouvirá de violência Na tua terra de desolação ou destruição. na tua terra de desolação ou destruição.
nos teus termos, nos teus termos, mas aos teus muros mas aos teus muros chamarás chamarás salvação, salvação, e as tuas portas e as tuas portas louvor. louvor. Isaías capítulo 60, Isaías capítulo 60, versículo 18. versículo 18. Amém. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos orar para agradecer a Deus por mais uma EBD tão produtiva, abençoada e renovadora de crescimento para a nossa vida. Bom é estarmos aqui aprendendo a sua palavra. É bom nós ouvirmos os ensinamentos de Deus e colocar em prática na nossa vida cristã. Quantos necessitam das orações dos irmãos? Sim, Bom Silas, ele já está em casa, ele passou por uma cirurgia ontem e hoje ele já está em casa agradecendo aos irmãos pelas orações. Vamos orar uns pelos outros. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos por mais essa manhã de aprendizado, Senhor, que nós passamos aqui, Senhor, na sua casa. Muito obrigado, Senhor, por mais essa aula, pelo teu filho, irmão Edmilson, que ministrou, Pai, esta aula tão importante, Pai, para a nossa vida cristã, Senhor. E que nós possamos colocar esses ensinamentos em um bom lugar em nosso coração, que nós possamos colocar em prática, Senhor, para o nosso crescimento espiritual no seu reino. Abençoe os seus filhos aqui presentes, Senhor, os seus filhos, ó Pai, aqui congregados, que a sua bênção possa estar sobre cada um de nós. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo nosso irmão Silas, que no dia de ontem passou por essa cirurgia e o Senhor foi com ele. A todos os seus filhos que manifestaram, Senhor, pedido de oração, alcance cada um com a sua bênção, no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos os irmãos, e juntos nós dizemos amém. Deus abençoe.